Olá, eu sou o André. E eu sou a Ana. Bem-vindos à nossa análise de hoje. Vamos mergulhar num tema que está ali bem na fronteira entre tecnologia e infância, sabe? A inteligência artificial entrando no mundo dos brinquedos. A nossa base aqui é um artigo do editorial Quantum Docs, que saiu agora, dia 24 de agosto. O título já chama atenção: Brinquedos de IA, risco para o desenvolvimento infantil. Ele pega uma parceria recente aí no mercado e levanta umas questões bem importantes. Nosso objetivo é mais entender, sabe, desdobrar essas preocupações que o artigo traz sobre essa colaboração da Mattel com a OpenAI. O que isso pode significar para as crianças, para o jeito de brincar. Bom, vamos começar a desempacotar isso. O ponto de partida é a notícia mesmo. Sim, o artigo destaca bem isso, né? O anúncio lá de 12 de junho, Mattel, dona da Barbie e tantos outros ícones, junto com a OpenAI, que tá super em alta com IA tipo ChatGPT. Cito até o diretor de franquias da Mattel, o Josh Silverman. Ah, sim, ele falando em reinventar o futuro da brincadeira. Exato. Só bem ambicioso, né? Dá a entender que essa IA mais sofisticada pode parar dentro de brinquedos que todo mundo conhece. Pois é, e o ponto central disso, como o artigo mostra, não é só um brinquedo que fala umas frases. É trazer uma IA conversacional, sofisticada mesmo, para o dia a dia da criança. O texto até imagina tipo uma Barbie com IA. Uma Barbie que conversa de verdade? Isso, que mantém um diálogo, que lembra do que foi dito antes, que aprende. Não é aquele brinquedo repetitivo, sabe? É algo que simula uma conversa mais real, mais adaptada. Abre um cenário totalmente novo e, claro, com perguntas novas também. E essas perguntas, pelo visto, não demoraram a aparecer no artigo. Ele traz a visão do Mark Fernandes, que é estrategista numa empresa chamada Neurologica. Curioso que eles também trabalham com IA, né? Sim, interessante isso. Ele aponta um risco bem claro. A criança ter dificuldade para saber onde acaba a imaginação dela e onde começa, a realidade da resposta do brinquedo. Porque o brinquedo responderia com uma fluidez, uma memória, que parece até uma conexão real. Exatamente. Tem uma citação dele no artigo que é bem forte, né? Ele diz: mas quando esses brinquedos começam a responder com fluência, memória e uma conexão aparentemente genuína, a fronteira entre imaginação e realidade se confunde de maneiras novas e profundas. Uau! O ponto dele, que o texto explora, é que humanizar brinquedo é normal. Faz parte da criança aprender sobre o mundo, sobre relações. Sim, quem nunca conversou com um boneco? Pois é. Mas qual a grande diferença que a IA traz, segundo ele? Boa pergunta. A diferença, pelo que o artigo coloca da análise dele, está na resposta. Quando essa resposta é tão bem feita, tão parecida com uma pessoa respondendo, essa linha entre o brinquedo parado e um ser que interage fica muito, muito fina. Faz sentido. O artigo até compara. Se adulto já cria laço com o chatbot, imagina uma criança que está formando tudo ainda, né? A chance de confundir seria bem maior. Entendi. Então o problema não é a criança imaginar a interação. É o brinquedo entregar uma interação que torna difícil separar as coisas. E essa confusão entre imaginação e realidade é só o começo, né? O artigo vai mais fundo nos impactos para o desenvolvimento. Sim, com certeza. Entra na parte social, emocional, e aí surge um conceito interessante que o Fernandes traz e o artigo pega. A ideia das microlutas. Microlutas. O que seria isso? Olha, são aqueles pequenos conflitos do dia a dia, sabe? Desentendimento com o irmão, negociar com os pais, lidar com frustração, até um estresse junto. Essas coisinhas que acontecem nas relações humanas. Ah, tá. As pequenas tretas e aprendizados. Exato. E o artigo argumenta, com base no Fernandes, que essas microlutas, mesmo sendo às vezes chatas, são cruciais. É aí que a gente aprende empatia, a se colocar no lugar do outro, mesmo sem concordar, aprende resiliência, a lidar com o não, a seguir em frente, a negociar. E um brinquedo com IA, mesmo que seja programado para ser legal. Ele meio que pula essa parte, né? A IA oferece uma interação mais lisa, mais previsível, sem esses atritos que ensinam tanto. A preocupação levantada no artigo é essa. Ao dar uma relação fácil, talvez esses brinquedos tirem da criança a chance de treinar essas habilidades sociais e emocionais tão importantes. É como se fosse um atalho que, na verdade, impede de desenvolver certos músculos para a vida real.
Exatamente essa a ideia. Entendi. E o artigo liga isso a um risco maior desses brinquedos virarem, tipo, os principais amigos emocionalmente disponíveis fora da família. Aquele amigo sempre ali, sempre concordando, dando conforto na hora. Sim, a preocupação é que isso possa diminuir o espaço das interações reais com pais, irmãos, amigos da escola. Uma substituição que parece inofensiva, mas que pode ter um impacto grande lá na frente. E piora, né? O artigo menciona outras empresas de olho nisso, como a Curial, com produtos para crianças ainda menores, para escolares. Tipo bichos de pelúcia com chatbot. Nessa fase, a formação de vínculos, o aprendizado social, é tudo, né? Talvez sejam ainda mais influenciáveis. O que nos leva a outra preocupação do Fernandes, que o artigo destaca, a chance dessa interação com a IA acabar simplificando a compreensão da criança sobre o que significa se relacionar com os outros. Como assim, simplificando? Bom, a ideia no texto é que a IA, por ser programada, oferece um modelo de relação mais simples, previsível. Relação humana é complicada, cheia de nuances, exige esforço, ler nas entrelinhas, ter paciência. Verdade. Se a primeira referência forte de relação da criança for com uma máquina, que opera em parâmetros fixos, talvez ela crie expectativas que não batem com a realidade das pessoas, ou não desenvolva as ferramentas para lidar com a complexidade humana mesmo. O artigo até compara com o impacto dos iPads e tal, mas diz que a IA pode ir mais fundo, certo? Sim, o texto lembra que a gente já discute muito tela, aplicativo, mas IA que conversa é diferente. Não é só uma ferramenta. Ela se coloca como um parceiro de diálogo, um outro. A questão que o artigo levanta é se isso no longo prazo poderia mudar a própria noção do que é ser humano para essas crianças. O que é empatia, conexão de verdade. É uma pergunta bem existencial, né? Pesado. E a análise não fica só nos especialistas, né? O artigo traz também a voz de ativistas. Cita um tal de Robert Weissman, de um grupo chamado Public Citizen. Isso, o Weissman entra no artigo com uma posição bem forte, bem alarmada com essa parceria Mattel-OpenAI. Ele argumenta, segundo o texto, que criança pequena não tem ainda a cabeça formada para separar bem fantasia e realidade. Principalmente quando um brinquedo conhecido ganha voz. Exatamente. Para ele, colocar voz e conversa tipo humana num brinquedo pode causar danos reais. Não é só brincadeira. E que danos seriam esses, segundo o artigo? O texto diz que o Weissman fala em prejuízo para o desenvolvimento social, para a capacidade de criar laços fortes com outras crianças, talvez até um afastamento da brincadeira em grupo, que é super importante, e menciona até risco de dano psicológico a longo prazo. Nossa, e ele chega a pedir algo para a Mattel? Pede sim. O artigo diz que ele pede direto para a Mattel não colocar essa IA nos brinquedos e usa palavras fortes, acusando a empresa, segundo o editorial Quantum Docs, de estar fazendo um experimento social imprudente com nossas crianças. Mostra a gravidade que ele vê nisso. É uma acusação séria. E achei interessante que o artigo volta no Mark Fernandes, o cara da Neurologica. Mesmo sendo da área de IA, ele tem ressalvas, né? Exato. O artigo frisa que o Fernandes alerta contra usar certos tipos de IA com criança, tipo as que têm reconhecimento humano. Reconhecimento humano? Como assim? Seriam IAs que usam, por exemplo, reconhecimento facial para ler a emoção da criança e aí adaptar a resposta. O Fernandes é citado no artigo dizendo que isso não é apropriado para crianças. Ponto final. Vindo de alguém de dentro chama atenção. Com certeza. Mostra que mesmo quem trabalha com isso vê limites éticos, de segurança, ainda mais com criança. E por que esse tipo de IA seria tão problemático? Ler emoções. O artigo não detalha o técnico, mas dá para entender que o risco é de manipulação ou uma invasão emocional muito grande, né? A IA não só conversa, mas lê e reage à emoção da criança. Fica estranho. Questiona a privacidade, a autenticidade, como a criança aprende a lidar com as próprias emoções se tem uma máquina interpretando tudo. E juntando tudo isso, o artigo levanta uma preocupação maior, quase filosófica, de que a gente está caminhando para uma sociedade que coloca a IA num pedestal, quase como uma divindade moderna.
Aquela coisa que a gente confia para tudo e agora talvez até para formar nossas crianças. Chega a citar casos extremos. Cita sim, rápido, mas forte. Fala de casos documentados na Flórida, um artigo do MIT Technology Review de IAs interagindo com jovens e supostamente dando instruções que levaram a atos de automutilação. São casos específicos, claro, mas o artigo usa para mostrar o risco de interações sem supervisão ou mal compreendidas. E fecha com aquela pergunta: agora vamos oferecer nossos filhos pequenos à IA? É um soco no estômago para fazer pensar. E para fechar, o artigo traz a visão do próprio autor, o Leo Hohmann, sobre a reação dos pais. Ele tem uma opinião bem clara. Tem sim. Roman escreve lá que ele acha que muitos pais vão sair correndo para comprar esses brinquedos. Por quê? Porque vão achar que estão dando uma vantagem para o filho, sabe? Expondo a tecnologia mais recente, pensando no futuro. E ele discorda disso. Totalmente. Ele contrapõe essa corrida pela tecnologia com o que ele acha certo. Cita até um princípio bíblico ensinar a criança no caminho em que deve andar. Para ele, esse caminho deveria ser baseado em valores, não no que ele chama de ditadura dos tecnocratas do Vale do Silício. É importante dizer, né? Essa é a visão do autor Leo Hohmann, colocando um ângulo religioso ou de valores tradicionais na discussão. Uma visão específica dele, claro. Mas voltando ao especialista Fernandes, o artigo termina com uma pergunta dele que parece amarrar tudo, né? Sim, perfeito. O artigo fecha ressaltando a pergunta final do Mark Fernandes. O que estamos ensinando aos nossos filhos sobre amizade, empatia e conexão emocional se seus primeiros relacionamentos reais são com máquinas? Essa pergunta pega a essência do debate. Não é só sobre tecnologia. A preocupação é se, ao terceirizar isso para a máquina, a gente não está mudando algo fundamental sem perceber. Então, resumindo o que a gente viu nesse artigo do editorial Quantum Docs, fica um recado forte de cautela, né? Coloca a inovação da Mattel e OpenAI de um lado e do outro, riscos bem sérios para o desenvolvimento infantil, social, emocional, cognitivo. Sim, a mensagem principal do artigo é: essa tecnologia é incrível, mas vem com um monte de perguntas difíceis e sem resposta ainda. O texto não dá solução, mas serve de alerta. Um convite para a gente, pais, educadores, todo mundo, discutir a sério onde a IA entra na vida das crianças antes que vire algo comum demais, sem a gente ter pensado direito. A questão não é ser contra a tecnologia por ser contra. De jeito nenhum, é pensar como e onde a gente usa, principalmente com quem está se formando. E fica uma reflexão final que o artigo deixa no ar, né? Sobre a velocidade das coisas, a tecnologia voa, mas a nossa capacidade de entender o impacto dela parece que vem bem atrás. Esses brinquedos podem ser mais um exemplo disso. O que acontece quando a gente cria interações artificiais tão complexas antes de entender o efeito delas no nosso próprio desenvolvimento? É algo para a gente levar para casa e pensar. Bom, chegamos ao fim dessa análise. Foi uma conversa densa, tema super atual. Obrigado a todo mundo pela audiência, pela conexão hoje. E para continuar acompanhando o nosso trabalho, essas explorações que a gente faz, é só seguir a gente nas redes sociais. O perfil é @quantumdocs e também tem o nosso site com mais conteúdo, go.quantumdocs.space. Esperamos vocês na próxima!